para que ela possa ocupar o altar e nos ministrar a palavra do Eterno em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja, você que está na sua casa, para mais um dia dessa série especial, gostaria de pedir ao irmão Leandro para me auxiliar, por favor. E nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança. Então, como eu vou ficar no altar sozinha, distante, na medida totalmente saudável dos irmãos, eu vou retirar a máscara, tá certo? Para que você que está em casa, principalmente, possa me ouvir muito bem. Então, vamos lá. Essa série, uma série muito forte, né, irmãos? Uma série de estudos que fala aos nossos corações e fala muito sobre nós, enquanto pessoa, enquanto servos de Deus, tá? Por favor, obrigada. E hoje, dentre todos os abismos que nós estamos estudando, hoje nós vamos falar sobre um abismo chamado ódio. E aí você pode até pensar, poxa, mas falar de ódio dentro de uma igreja, não é, para crentes, para cristãos, é muito importante nós falarmos sobre ódio, porque o ódio ele é um comportamento e ele é um sentimento. E a palavra de Deus ela nos dá exemplos de pessoas que tinham tudo para ter uma vida super abençoada, mas porque foi ali aberta uma porta no seu coração através desse sentimento, tudo foi mudado. A sua vida foi destruída, as suas famílias experimentaram consequências. E hoje, quando nós falamos de ódio, é só você acessar a internet para você ver como o ódio é um assunto do momento, como o ódio é contemporâneo, como o ódio tem sido, como diz aí na mídias, até na televisão, no rádio, nas revistas, artigos dizendo que o ódio ele tem uma agenda, de tão organizado que ele é. Então, quando a gente fala de ódio, a primeira pergunta que nos vem, talvez, à mente, mas será que Deus, ele nos permite odiar em alguma situação? Será que Deus, ele também não fica com raiva? Quando a gente olha lá no Velho Testamento, vários momentos em que Deus toma atitudes, não é? Você vê crianças sendo assassinadas em guerras, você vê pessoas sendo mortas. Fala, mas será que isso era o ódio de Deus? Será que era a raiva de Deus? Não, ali era o quê? Um julgamento de Deus, era uma consequência das atitudes. Mas será que Deus também não fica com raiva, irmãos? Será que ele nunca odeia? Será? Será que se Deus talvez possa odiar, será que eu e você também podemos, já que ele pode? Não é? Será que Deus ele pode odiar? A resposta é sim. Deus, ele se ira, mas o ódio de Deus ele é muito diferente do ódio humano. Por quê? Porque o ódio de Deus é o ódio que odeia o pecado e não as pessoas. O ódio de Deus, ele nos ama e ele conhece as consequências terríveis que o pecado traz para a nossa vida. E isso sim o deixa indignado. Não sei se você já ouviu aquela frase, você já deve ter ouvido, que Deus ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. É exatamente nisso que Deus manifesta o seu ódio, ao pecado, aquilo que nos faz mal, aquilo que nos tira da sua presença. E muitas vezes o ódio humano, ele não é em relação ao pecado, ele é em relação à pessoa, não é verdade? Então existe uma grande diferença entre o ódio humano e o ódio de Deus. Mas, biblicamente falando, meus irmãos, existem dois aspectos na Bíblia em relação ao ódio. O aspecto positivo e o aspecto negativo. A Bíblia, ela relata. Então, é aceitável para nós cristãos odiarmos as coisas que Deus odeia. E quando assim nós procedemos, a gente está mostrando que a gente tem um relacionamento correto com Deus. A palavra de Deus lá em Salmo 97:10 diz assim: vós que amais ao Senhor, detestai o mal. Então, essa palavra detestai, todas as vezes que você ler ela na Bíblia, ela significa a mesma coisa que odiar, que aborrecer, é a mesma coisa de odiar.
E o ódio de Deus, ele não tem nada a ver com a maldade, com o desejo de vingança, que é esse o sentimento humano quando o ódio ele está aflorado no coração, na mente de uma pessoa. Então, convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios comigo, capítulo 6. Hoje é um culto de ensino, nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Talvez eu não consiga ler todas as passagens por causa do tempo, a gente vai precisar acelerar, mas gostaria que você anotasse e você fizesse a leitura desses textos. Então, vamos lá, Provérbios capítulo 6, nós vamos ler do verso 16 a 19. Talvez a sua Bíblia ela tenha uma tradução diferente. A Bíblia que eu estou me baseando é a Nova Versão Transformadora, tá certo? Talvez ela tenha uma forma de leitura diferente da sua, mas é a mesma coisa. Diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia. Talvez na sua Bíblia está escrito abomina. Ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Em algumas versões dizem que Deus abomina 6 e ele odeia a última dessas 7 coisas. Olha só, que 6 são graves, mas para Deus a 7ª é muito grave, é muito mais odiosa. Então, quais são essas coisas? Se nós servimos a Deus, nós temos que nos preocupar com as coisas que Deus odeia. Amém ou não? De não fazer. Por que eu vou fazer algo que Deus não se agrada, que Deus odeia? Se Deus odeia, vai ter consequências se eu praticar. Então, vamos lá. Diz assim: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, que são as maldades, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, que é aquela que provoca, que semeia discórdia entre irmãos. Vamos lá. O que são olhos altivos? Olhos altivos significa que Deus detesta toda pessoa que tem um olhar orgulhoso, soberba, que se comporta com falta de humildade. Você pode ler quando Deus ele se manifesta de odiar essas coisas em Salmo 18, no verso 27, 1 Timóteo capítulo 6, 17. Segundo, língua mentirosa. Olha só que nesse mesmo texto vai aparecer a mentira 2 vezes. Foi o primeiro tema dessa série, né? Um abismo chamado mentira. Mas Deus está falando aqui 2 vezes que ele odeia mentira. Para dizer mesmo, está vendo? Eu não gosto, mas não gosto mesmo, está entendendo? Bem assim. Então, a mentira, quando ele fala que a língua mentirosa, está dizendo que às vezes pode ser que com a mesma língua que nós louvamos a Deus, ela pode ser usada para amaldiçoar, para falar mal do próximo. Mentirosos, às vezes, andam cochichando aí nos cantinhos venenos contra alguma pessoa. E você sabia que a única coisa que a Bíblia fala que o diabo é pai é da mentira. Ele não é pai de mais nada, mas da mentira a Bíblia diz que ele é pai. A verdade, meus irmãos, está em Provérbios 14, 25, diz assim: a verdade liberta a alma, enquanto a mentira escraviza. Apocalipse 22, 15 diz assim: o inferno é o lugar de quem ama e pratica a mentira. Então, quando Deus fala que são coisas que ele odeia, ele já está dizendo, ó, quem pratica tem ali uma consequência futura. Deus fala também sobre mãos que derramam sangue inocente. O que é isso aqui? É toda forma de ódio que seja praticado, toda violência provocada, seja em atos e também no coração. Às vezes a gente fala muito de morte física, de sangue, mas nós podemos matar uma pessoa também aqui, ó, com as nossas palavras. Isso é muito mais perigoso do que uma arma letal. Porque uma arma letal, você matou, puf, ali encerrou a questão, céu ou inferno. Mas quando você mata uma pessoa em vida, você está matando uma pessoa dia após dia, você está eliminando possibilidades de vida. E é muito sério, não é, meus irmãos, nós matarmos alguém com as nossas palavras. Muitas vezes nós não se atentamos nisso. Outra questão que Deus abomina, ele fala que ele odeia um coração que trama projetos iníquos. Eu não sei como está aí na sua palavra. Por quê?
Porque a palavra de Deus já diz em outro texto que é de onde que provém o mal? É do coração. O assassino, quando ele tira a vida de outra pessoa, antes dele cometer aquele crime, aquilo já foi gerado no seu coração. Aquilo já foi gerado na sua intenção. Então, nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos, daquilo que se aninha do nosso coração. E o mal, ele se instala inicialmente na mente e no coração da pessoa. Por isso, nós devemos proteger a nossa mente e nosso coração. Como? Tomando cuidado dos pensamentos, porque eles dirigem a nossa vida. A gente toma muito cuidado. Deus fala também que Ele abomina, que Ele odeia pés que se apressam a correr para o mal. Muitas vezes nós damos passos na vida para arruinar a nossa própria vida, não é? Existem situações que você fala, a pessoa não está fazendo mal para ninguém, ela está fazendo para ela mesma, se afastando de Deus, tomando decisões fora de Deus. Mas existem momentos também que muitas dessas pessoas podem dar passo para arruinar a vida do próximo. Por exemplo, quando alguém leva discórdia entre duas pessoas, ainda envolve um terceiro. Muitas vezes, uma dica que eu te dou, nunca escute as informações negativas de uma pessoa sem escutar o que essa pessoa tem a se defender. Porque não há ausente, meus irmãos, sem culpa, e nem presente sem desculpa. Então, tem sempre dos dois lados da história. Mas muitas vezes nós somos levados como os pés que se apressam para o mal, a tirarmos os nossos julgamentos, a tirarmos os nossos conceitos, porque é algo que alguém disse para nós, que alguém falou para nós. O mal, e a Bíblia diz em Provérbios 11, 27, que o que busca ser do bem, busca favor, mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. Isso é tão bíblico. Quando você vê aquele exemplo lá no livro de Esther, que Amã estava diante do rei, não é? Causando uma situação para que Mordecai fosse enforcado. Quem morreu na própria forca? Amã. Ele mesmo foi enforcado na própria forca que ele construiu para que o outro fosse enforcado. Então, quando a palavra diz que quando a gente fica buscando o mal sobre os outros, isso pode vir sobre a nossa vida, porque nós estamos semeando o mal. Deus também odeia testemunha falsa que profere mentiras. De novo, Deus falando de mentira aqui. Que é o quê? Que a gente não pode testemunhar aquilo que eu não vi. Não é aquilo que eu não ouvi. Você não pode falar daquilo que você não presenciou. Mas quantas vezes a gente fica multiplicando coisas que alguém disse, falando, eu não vi, eu não tenho certeza. Mais uma vez, aqui a mentira ela é destacada por Deus e algo que Ele odeia. Algo que Ele detesta. Outra coisa que Deus odeia, olha só, nós já falamos de 6 coisas. Mas essa aqui Deus odeia muito mais. Ele faz questão de deixar claro no texto. E se você parar para pensar, eu até marquei aqui no meu esboço, Deus ele odeia mais isso aqui do que a prostituição. Porque ele poderia dizer, odeia mais do que tudo isso, odeia. Não, ele está dizendo que ele odeia mais isso aqui, olha só. E às vezes, quantas vezes nós estamos dentro da igreja, nos achamos mais santo do que outras pessoas, mais especiais do que outras pessoas. Estamos fazendo coisas que Deus mais odeia do que as outras pessoas estão fazendo. E Deus fala que o que Ele mais odeia é o que semeia contenda entre os irmãos. Isso aí, nossa, Deus, Ele fala, isso aí eu fico passado com isso. 6 coisas aborrece, mas essa aqui Ele abomina. O que é isso? É a gente estar separando o que Deus uniu através da morte do seu Filho Jesus. Hoje existem, meus irmãos, muitas pessoas dentro das igrejas, com casamentos destruídos, ministérios, pessoas cansadas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Sabe por quê? Por causa de pessoas que emprestaram a sua língua para Satanás semear contenda entre irmãos. Falar o que não sabe, opinar o que não sabe, julgar o que não sabe.
E a Bíblia diz em Salmo 133 que o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Então, quando eu me dou a ouvir coisas das outras pessoas, e quando eu me presto o papel de falar, você está sabendo, você viu, eu estou fazendo algo que Deus abomina, que Deus odeia, até mais do que outros pecados, porque ele está deixando isso bem claro aqui, né? Isso eu odeio, isso eu detesto. E por que nós falamos muito sobre isso, irmãos? Porque a Bíblia diz, em 1 de João, capítulo 2, verso 9, que o homem que odeia, ele está andando na escuridão, que é o contrário da luz. Então, quando a raiva é um sentimento de aversão, se ela não for retida aqui no nosso coração, meus irmãos, ela vai se transformar em ódio. Você pode dizer, não, isso nunca aconteceria comigo. Todos nós estamos passivos se nós não agirmos, se nós não nos posicionarmos. A ira é um sentimento ali momentâneo. O ódio não, o ódio já é um sentimento duradouro. Por quê? Porque a pessoa passa a se alimentar de um sentimento ruim, e aí ela não consegue perdoar. E aquilo vai dominando. O ódio, ele é um veneno que destrói de dentro para fora, produzindo uma amargura no coração de quem sente, que corrói os corações e que corrói as mentes. E é por isso que a Escritura de Deus, ela nos diz o seguinte, para nós não deixarmos raiz de amargura crescer em nossos corações. Lá em Hebreus 12, que diz assim, ela não deixai que a raiz de amargura seja crescida no seu coração. Por quê? Porque a raiz de amargura ela vai trazer doenças físicas, doenças psíquicas e doenças espirituais. Quando você procura saber quais são as doenças que o ódio, que a raiva produzem em uma pessoa, são todas as doenças mais atuais do mundo moderno que nós vivemos. A depressão, o estresse, todas elas têm o seu foco, a sua raiz, uma das raízes nessa questão do ódio, da raiva, daquela sentimento contido por alguma coisa que alguém fez para nós. E muitas vezes nós nos colocamos na posição de vítima, porque realmente, às vezes, a nossa raiva ela é justificada. Deus não está dizendo, olha, a sua raiva talvez possa não ser justificada. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, você pode decidir o que você faz daí para frente. Você vai decidir o que você vai alimentar. A minha vontade ou a sua carnal. É isso que Deus está nos trazendo. E é por isso, meus irmãos, que muitas vezes as pessoas elas nos ferem com palavras, com atitudes, talvez querendo, talvez não querendo. Existem pessoas que às vezes falam coisas que a gente sabe que é para, não é? Para nos atingir, para nos magoar, para nos fazer sentir diminuído. E elas agem dessa forma, cometem até uma injustiça contra nós. E o que acontece quando a gente passa por situações como essa? O nosso coração é tomado pela raiva, o nosso coração é tomado pelo ódio, a gente quer revidar, a gente quer responder, a gente quer estar no mesmo nível ali, a gente quer mostrar que a gente não está por baixo. E tanto quem gerou a situação quanto quem quer revidar, ambas emoções são destrutivas. E não dá para dizer qual que é a pior, se é a que agiu ou se é a que reagiu. Porque todas elas vão lidar com consequências. Todas as nossas atitudes, meus irmãos. E como o pastor disse, tem horas que você tem que pegar, receber aquilo, bater a bola no peito, dar uma joelhada e chutar para longe, porque se o negócio entrar, meus irmãos, nós vamos viver o que 3 pessoas da Bíblia viveram, e nós vamos falar sobre isso hoje. E o grande problema é que tanto a raiva quanto o ódio são sentimentos que costumam ficar presos dentro de nós. E geralmente se transformam nas ações destrutivas. Geralmente tanto para nós quanto para os outros. Que é o quê? Que eu posso
atacar e eu posso ferir alguém, talvez não fisicamente, mas porque eu estou com raiva, eu firo em palavras. Quem nunca fez isso? Você fica com aquela satisfação. Uma vez uma amiga disse para mim, Fê, a vingança é um prato que se come frio, mas é saboroso. Eu fiquei pensando, meu Deus, né? Quase bateu a mãozinha assim. Porque essa sensação que dá de satisfação, de ter revidado, a carne se regozija. E aí se profere palavras de ódio, sarcasmo, vingança. E aí o que acontece? Pode até destruir um relacionamento, não pode? Quantos relacionamentos se acabaram apenas por palavras? Apenas por coisas que foram ditas. E a Bíblia diz o seguinte, em Provérbios 10, 12, que o ódio ele excita o conflito, sempre. Então, quando eu estou com ódio, eu vou excitar. Quem já viu gente com raiva que fica provocando? Trânsito brasileiro, não é assim que funciona? A pessoa te fecha, a pessoa faz uma... Aí aquilo ira, principalmente os homens, né? Nós mulheres somos mais calmas nesse sentido. Mas os homens, eles ficam... Você é motorista, né, irmão? Ficam irritados, se possível, quer ir atrás, quer dar um retorno. Porque naquele momento o ódio, ele vai excitar o conflito. Ele vai excitar as nossas ações. E por que a gente está nesse estudo, nessa série, nesse início, antes de nós chegarmos exatamente no ponto da palavra, falando de comportamento, por que Deus odeia o ódio, e quando nós odiamos da forma positiva, como Deus fala, nós odiamos a mentira, nós odiamos a fofoca, nós odiamos as coisas que Deus odeia, a gente está praticando um ódio permitido por Deus. É esse tipo de ódio que Deus permite. Mas parece, quando você liga a televisão, não parece que o ódio é o mais forte nos dias de hoje? Parece que as pessoas estão odiando demais hoje, não estão? Quando você olha e fala, gente, só tem violência. Só tem agressão. Os noticiários estão cheios de assassinatos que são resultados de ódio de pessoas particulares ou de grupos. Muitos ódios são individuais. Por exemplo, ele é só teu. Vou fazer uma brincadeira aqui, alguém que tem um ex, né? Talvez lá que trocou por outro alguém, aquele ódio pessoal, no primeiro momento. Existem muitos ódios, por exemplo, que são compartilhados. Nós vivemos na história mundial ódio compartilhado. Por exemplo, o ódio dos nazistas e palestinos contra os judeus. Não foi um ódio compartilhado? Entre nações, entre povos. Existe também um ódio compartilhado que, com certeza, eu e você também temos. Por exemplo, quem não odeia os abusadores de crianças? Esses aí são odiados por todos. Se a gente estiver no presente momento ali, só Deus para nos segurar do que a gente pode fazer ou capaz de fazer. E o ódio mútuo também se manifesta com frequência. O ódio, quando ele é mútuo, quando ele é grupal, ele se manifesta com frequência, por exemplo, na política, em líderes políticos, em colegas de trabalho. Muitas vezes se odeia quem a gente considera fora daquilo que a gente acha o ideal. E aí o que acontece? Essas pessoas não têm mais o direito de serem respeitadas, de serem tratadas como seres humanos. E assim, por exemplo, ocorreu aqui no Brasil, um ódio mútuo, por exemplo, foi quando os escravos aqui no Brasil eles eram odiados, escravizados, mutuamente, em todas as nações. As pessoas que odeiam, geralmente, pode parar para pensar, elas não gostam de odiar sozinhas. Elas, geralmente, elas influenciam outras pessoas também, incitam ao ódio. Você já parou para pensar? Na família, por exemplo, alguém que gosta de uma confusão, ele não gosta de odiar alguém da família só. Ele tem que ligar para você e falar, você viu o que a Joana fez? Você viu aquilo? Aquele comportamento dela quis dizer isso, quis dizer aquilo. Dando um exemplo simples. Mas no mundo em que nós vivemos, isso é muito forte, isso é muito sério. As pessoas que odeiam, elas não gostam, elas fazem isso
E elas gostam de influenciar outras pessoas para que outras pessoas também entrem no jogo do ódio. Quem odeia, geralmente se sente sozinho, conduzido. Por quê? Porque nós já temos na nossa natureza, que Deus nos deu, os atributos de Deus, a consciência do que é certo ou errado. Não temos, irmãos? Quando a gente tem um sentimento mais grave por alguém, lá no fundo a gente sabe que não é aquilo, não agrada a Deus. Isso é natural de nós seres humanos. Mas quem odeia, ele precisa de uma validação. Ele precisa de alguém que diga, realmente você tem razão. Realmente é isso mesmo. Eu não pensei por esse lado, eu não olhei desta forma. Então, geralmente, essas pessoas elas têm uma baixa autoestima. E elas querem encontrar pessoas para validar os seus comportamentos. E como que o ódio tem sido um manifesto no mundo que nós vivemos hoje? Os fanatismos, por exemplo. Pessoas que são extremistas. Pessoas que, em nome de um bem, praticam o mal. Praticam a morte, praticam assassinatos. Em nome de uma religião, não é? Nós vemos atrocidades serem cometidas. Existe uma agenda do ódio. Quando você acessar as redes sociais, você vai ver qual que é a agenda do ódio. O que tem como motivo essa agenda? Essa agenda ela tem como razão principal propagar o mal. Sabe como? Com mentiras, com fake news. Então, toma cuidado, presta atenção naquilo que você compartilha, que pode ser que você está sendo uma massa de manobra para a agenda do mal. Quando eu estou propagando fakes, quando eu estou dizendo coisas que eu não sei, quando eu estou sendo extremista. Existem hoje posts de ódio nas redes sociais que chega a ser o cúmulo do absurdo de muitas pessoas que se denominam cristãs. Eu tenho compartilhado com um pastor isso. Gente, a pessoa está lá internada. Vamos falar de um ator que hoje está internado há um mês, muito ruim. Meu Deus, é um ser humano que precisa receber a salvação, que precisa receber a graça. E as pessoas colocam lá, bem feito, abominação contra Deus, vai pagar, tem que morrer. Gente, isso são cristãos. Isso é o ódio sendo incitado. Desde quando Deus nos dá autorização para colocar alguém na balança e julgar? E determinar, mas em nome de uma pseudo-fé, em nome de uma defesa da religião, as pessoas estão perdendo a noção. Outro dia, uma criança morreu, e alguém colocou lá, bem feito, essa família abominava o nome de Deus, eu fiquei chocada. Falei, gente, nós somos cristãos, qual que deveria ser a mensagem que nós deveríamos colocar lá? Estamos orando para que Deus console os vossos corações, lhes conceda oportunidade, mas em nome de uma fé, muitas vezes equivocada, nós estamos cumprindo uma agenda de mal nessa terra. Deus, Ele é amor, meus irmãos. Deus, Ele é misericórdia, Ele é justiça, Ele é. Mas nós não podemos. Quando que uma família dessa, que tem um ente querido internado, vai querer saber de Jesus? Responde para mim. Se for para servir esse Deus odioso, eu prefiro continuar como eu estou. Então, muitas vezes, o ódio ele está sendo expresso em nome de uma religião. Aí eu fiz uma pergunta aqui. Quando alguém se regozija pelo mal que alguém sofreu, quem que está mais doente, hein? Será que quem está enfermo ou quem está falando isso? Quem será, hein? Será que existem coisas aqui dentro, quando nós colocamos na situação de ficar feliz, de ver alguém mal, de ver alguém passando uma situação terrível, existem coisas que estão mais doentes em nós, meus irmãos. E essas coisas precisam ser tratadas em nome de Jesus. Deus não nos deu uma licença para odiar. Deus não deu uma liberdade para odiarmos em nome de uma religião. Pelo contrário, Ele nos diz para que nós somos luz desse mundo e sal desta terra. O sal traz sabor, nós precisamos trazer vida. E quando nós olhamos que pessoas estão agindo através da religião, em nome de um bem
que por trás tem o mal, tem a ira, tem o ódio. Nós vemos que ano passado, 340 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo. Sabe por quê? Porque 1 em cada 12 desses são adeptos, por exemplo, do cristianismo em países que odeiam cristãos. E nesses lugares, essas pessoas que seguem a Jesus, elas sofrem perseguições, elas são assassinadas em nome de uma religião, em nome de uma pseudo-traição a uma fé. Então, em nome da religião, as pessoas estão sendo mortas no mundo. E hoje, quando você procurar saber lá quais são os países que são dominados por essa religião, que você já deve saber qual é, você tem uma lista de 11. Dentre eles tem Coreia do Norte, Paquistão, Afeganistão, Síria, Sudão. Sudão, que nem é um país islâmico, é um país africano, mas é um país dominado por essa religião. E lá, todo aquele que se converte, ele pode ser apedrejado, ele pode ser crucificado, principalmente se ele for muçulmano e se converter a Jesus. Todo esse ódio em nome de uma pseudo-fé. Toda essa movimentação do mundo. Hoje, quando você pesquisa qual é o maior medo das pessoas, qual o maior medo mundial, você vai ver pesquisas que dizem que o maior medo das pessoas é o do terrorismo. Olha só, eu pensei que seria de outra coisa, não, é do terrorismo. Porque em nome de uma fé, em nome de um Deus, pessoas estão matando, pessoas estão agindo, pessoas estão se tornando homens-bombas. Estima-se que daqui de 2010, mais ou menos neste século, a 2050, essa religião que propaga o ódio, ela vai ser maior do que o cristianismo. Maior do que aquilo que você e eu acreditamos hoje. Por quê? Porque o mal tem uma agenda, o mal não para de trabalhar. O mal tem uma agenda do ódio. E nós precisamos entender que nós vivemos num mundo em que o ódio tem sido uma ferramenta. O ódio tem sido propagado para que seja imposto sobre a vida das pessoas algo que Deus não tem para as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém? E nós precisamos tomar cuidado para que a gente não se torne também cristãos xiitas, que em nome de uma fé a gente esteja matando pessoas. E a palavra de Deus diz que existem 3 histórias do que o ódio pode fazer. A primeira delas está lá em Gênesis, capítulo 4, quando você vai ver a história de 2 irmãos, de Caim e Abel. Caim, ele se tornou um homicida por conta do ódio. Quando ele entregou a sua oferta a Deus e foi rejeitada, e o seu irmão entrega uma oferta a Deus e foi aceita, e Deus recebeu, Caim se irou. Caim sentiu um ódio tão grande. Aí eu pergunto para você, será que naquela época não tinha redes sociais? Ele aprendeu ódio em casa? Ele aprendeu ódio com os pais? Ele aprendeu ódio... Não, foi algo que veio aqui do seu coração. Por isso que eu digo a você, a gente precisa cuidar do nosso coração. E quando ele viu que Deus recebeu a oferta do irmão, e Deus fala para ele, se você, bem ou mal estão diante de ti, cabe a ti dominá-lo, essa palavra também é para nós. Deus deu oportunidade para ele de tomar ações, mas ele preferiu exterminar o seu irmão simplesmente porque o irmão dele foi aceito por Deus. Aliás, o irmão não, a oferta, e ele não. Caminhos que o ódio pode levar uma pessoa. Outra história, quando a gente vê a história de Nabal e Davi, você conhece essa história na Bíblia, e quando Davi ele manda os seus servos, né, as pessoas que estavam com ele, estava passando por aquela cidade, falar com Nabal, pedir alimentos, né, para que fossem servidos. Nabal responde de uma forma grosseira.
questionando quem é esse Davi. Né? Você conhece o texto, a gente não vai ler para a gente avançar. E ele diz assim, como é que eu posso tirar o pão, sua água e a carne para dar aos homens que ele não sabia nem de onde vinha? E aí Davi se revolta, Davi se ira. E naquela hora o ódio tomou conta do coração, porque como ele pode falar assim, se em outra época nós mesmos ajudamos eles? Davi tinha ajudado. E aí o que Davi faz? Davi vai com toda a fúria. E aí, quando uma palavra contrária veio, Davi se irou, Davi odiou aquela situação. Davi ia matar todos daquela casa, ao fio da espada. Apenas por causa de uma palavra, de alguém insensato, de alguém imaduro. E a gente pode ver que por causa de uma situação de ira, por causa de uma situação que ela pode ser assim, um gatilho que pode ser liberado em apenas segundos, nós podemos nos sair de pessoas boas para pessoas assassinas, de pessoas do bem para pessoas que praticam uma justiça humana. Basta segundos para isso acontecer. Só não aconteceu porque nesta história tinha uma mulher que temia Deus. Você conhece a história. E agora nós vamos para o terceiro exemplo da Bíblia, que é nele que a gente vai focar a palavra do dia de hoje. A palavra de Deus, ela fala, lá em 2 Samuel, você pode ler depois aí na sua casa, capítulos 12, 13, sobre a história de 2 filhos de Davi. Você tem a história que é Aminon, que ele é apenas filho de Davi por parte de pai, de Absalão. E você tem a Tamar, que ela é filha do mesmo pai e da mesma mãe de Absalão. E a história diz para nós lá que Aminon, quando você lê o texto, ele era tão mimado, esse garotinho, que ele desejava sua meia-irmã. E o bichinho ficou até de cama. Quando você lê, eu falei, mas que coisa, né? Dava uma surra dessa pessoa. Mas estava até de que coisa, né? Ah, fica de cama, estou querendo aquela menina. Ficou de caminha. Aí teve a brilhante ideia de gerar toda uma situação para que a sua irmã fingir que estava doente. Com a ajuda do seu primo, essa irmã foi chamada à sua casa, preparou uma comida, com todo aquele coração de irmã, cuidando do meio-irmão. Qual foi a sua surpresa quando ela chega no quarto do irmão para ela servi-lo? Ele a estupra. Foi uma atitude totalmente pecaminosa, claro. Um abismo na vida de alguém. Concorda, irmãos? Quando a gente não consegue refrear as nossas atitudes, os nossos desejos, as nossas vontades. E Aminon foi essa pessoa. E por causa da atitude de Aminon, está aí o início de grandes abismos na história de uma família. E essa série ela é denominada o quê? Abismos. E a palavra de Deus diz assim, que um abismo chama outro abismo. Se eu não vigiar aqui, essa situação pode gerar outra, que pode gerar outra, que pode gerar... A tragédia ela só vai sendo ampliada. E a história diz que Absalão, ele, movido, ele se irou, ele ficou revoltado com a atitude do seu irmão. E Absalão esperava que o seu pai Davi tomasse uma posição com seu irmão. Mas Davi não tomou as posições necessárias. Talvez se Davi tivesse tomado as posições necessárias, esse ódio, essa ira tinha sido amenizada, tinha sido estancada. Por quê? Porque ele teria uma sensação do quê? Uma sensação de não impunidade. E nos dias de hoje, por que o ódio tem sido aumentado? Por que a violência tem sido aumentada? Porque há uma impunidade, um sentimento de impunidade. E aí o que acontece? A pessoa de bem, ela está se sentindo, pô, já há uma impunidade, eu mesmo vou agir, eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou resolver. E a história diz que Absalão planejou, já que o meu pai não fez nada, ele planejou e matou o seu irmão. E depois ele fugiu da presença do rei, do seu pai,
Ele demorou 2 anos para matar o seu irmão, depois da atitude que o seu irmão tomou. Olha quanto tempo ele foi alimentando o seu ódio. Ele foi alimentando esse desejo de vingança. Tudo começou por causa de um ato pecaminoso do seu irmão para com a sua irmã. O texto diz que a Tamar até passou a viver com Absalão na casa dele, para o resto da sua vida solteira, por causa dessa desonra do seu irmão. Olha que situação ela viveu. Mas Absalão, ele se deixou ser movido por ódio. E aí passou algum tempo, Davi, que a gente sabe que Davi é um homem conforme o coração de Deus, ele perdoou Absalão e trouxe ele de volta para Jerusalém. Só que Davi não considerou que, apesar dele ter matado seu irmão, dentro do seu coração ainda havia ódio. Dentro do seu coração, o ódio havia se transformado em algo muito mais forte. O ódio havia se transformado em rebelião. Olha só como um abismo chama outro abismo. A revolta inicial, ele se transformou no homicida, de um homicida ele se transformou num fugitivo, de fugitivo agora ele se transforma num rebelde. Olha como um abismo está chamando outro abismo. Davi não sabia que agora Absalão ele planejava usurpar o trono do seu pai. E o fato é, meus irmãos, que o coração de Absalão jamais foi tratado. Jamais ele se permitiu ser tratado. E nos capítulos 15 a 19 vai comprovar que a rebeldia dele estava enraizada no seu coração. Como uma árvore, sabe, cheia de frutos perversos. Absalão, ele vivia em função de uma vingança. E a vingança e o ódio, meus irmãos, são coisas que nunca se saciam. Já parou para analisar? Ele matou o irmão, ele fugiu da presença, ele fez tudo o que fez, ele volta, ele desonra o seu pai. Mas a verdade é que o ódio, a rebelião de Absalão, foi fruto da sua ira inicial. E um abismo sempre chama outro abismo. Uma pergunta que eu faço a você que está em casa, você que está aqui. Será que a raiva de Absalão era sem razão? Você também não ficaria com raiva se alguém fizesse isso com a sua irmã? Você não ficaria indignado se alguém fizesse isso na sua casa? Obviamente. Deus não está falando disso, que nós não temos razão, de nós não lutarmos pela nossa razão. Deus está dizendo que quem é juiz é Ele. Quem resolve certas questões é Ele. Então, nós precisamos nos submeter. E qual foi a consequência na vida de Absalão? Essa história é muito importante. Depois leia os capítulos, a partir do capítulo 13. Lá no bosque de Efraim, diz o seguinte, que houve uma batalha sangrenta, quando Absalão ele volta, ele tenta usurpar o trono do seu pai, a história é longa, você vai ver que ele fica lá na porta da cidade, dizendo para as pessoas, olha, eu seria um juiz melhor do que Davi, ele coloca-se como bonzinho, como alguém bacana, dissimulando para as pessoas que ele era alguém que ele não era. Porque ele queria alcançar a confiança das pessoas para que derrubasse o seu pai. Em certo momento diz que Davi, ele não teve coragem de confrontar o seu filho, ele foge a pé do palácio. Dá para imaginar um rei? Não dá. Mas ele fez isso porque era o seu filho. Como ele ia se levantar contra o seu filho? Mas, mais uma vez, Davi não estava tomando as posições que precisavam ser tomadas. E aí o que aconteceu? Houve essa batalha sangrenta envolvendo o exército de Davi e as pessoas que Absalão havia envolvido através da sua rebelião, e resultou, sabe no que, meus irmãos? Na morte de 20.000 pessoas inocentes. Só nessa batalha. Quantas vidas Davi poderia ter poupado se apenas ele tivesse disciplinado Aminon lá atrás?
20.000 pessoas morreram por causa do pecado de alguém que a cometeu, que gerou uma ira, um ódio lá atrás. E muitas vezes Davi, ele tentando, e aí nessa mesma batalha, Davi ele tentou se esquivar, ele estava montado no jumento, e a Bíblia diz que ele era um homem muito bonito, não é? Ele era um homem que tinha cabelos longos, imagina, daquela época. Ele ficou preso pelos seus cabelos num ramo de um carvalho. E ele tinha instigado tanto ódio do exército de Davi, mesmo Davi dizendo, não coloque as mãos no meu filho, não matem o meu filho, Joabe ignorou o que Davi falou, transpassou logo Absalão com 3 dardos, e outros 10 jovens do exército foram lá e colocaram, por fim, a vida de Absalão. Aí eu pergunto a você, será que foi isso mesmo que Deus tinha para Absalão? Será que era este fim? Será que essa era a história que Deus tinha para esta família, para esta casa? Será que se os assuntos tivessem sido resolvidos lá atrás, precisava chegar nessa consequência final? 20.000 vidas mortas, um irmão assassinado, uma irmã desonrada, um pai desrespeitado. Absalão foi aos termos de se deitar com todas as mulheres do seu pai. Meu Deus, era muita coisa. Se eu não me engano, era em torno de umas... Quantas mulheres tinham o rei? Umas 400 mulheres? Era muito, né? Mas vamos lá. Você depois pode consultar isso aí, não posso te afirmar. Mas o que a gente quer tratar nessa noite, meus irmãos, é até onde nós podemos chegar quando nós permitimos que alguns sentimentos se alojem no nosso coração. Aí você pode dizer, jamais eu faria o que Absalão faria. Não duvide do poder da ira e do ódio. Não duvide do poder do inimigo. São ferramentas que o inimigo utiliza para que ele possa destruir a vida, o futuro, a família daqueles que também acreditam em Deus. Não era uma família abençoada? De quem que era filho? Do homem segundo o coração de Deus. Um abismo chamado ódio. Eu digo para você, tudo pode começar com apenas um gatilho, se nós não vigiarmos. Qual foi o gatilho dessa história? Um estupro. Qual o gatilho que o inimigo tem semeado aí na sua vida, hein? Pergunto a você. Aí você fala, não, eu nunca matei ninguém, eu nunca, não desejo matar ninguém. Imagina que eu vou pensar isso. Mas muitas vezes você tem matado pessoas com a sua palavra, com o seu desprezo, com o seu ódio velado. Você cultiva certos tipos de ódio velado? Vamos dar um exemplo de ódio velado nos dias de hoje. Sabe aquelas pessoas que elas não se manifestam em público, na cara, para dizer, olha, eu detesto você, eu odeio você, tudo que você faz, tudo que você diz, mas ela cultiva um ódio velado. Ela é contra nos bastidores. Não apoia, não se envolve em nada, não se contribui em nenhum projeto. Sabe para quê? Só para ver tudo dar errado. E ainda dizer, kkkk. Está vendo? Isso aconteceu porque não colocou a gente lá. Isso é um ódio velado. E aí eu digo, não, eu não odeio. Não, jamais, eu não odeio. O ódio é uma emoção poderosa. E quando a gente coloca ele em ação, ele vai destruir tudo que é bom. Nós devemos tomar cuidado, porque odiar e aborrecer somente aquilo que o Senhor aborrece ou odeia. A gente só tem essa permissão, odiar aquelas 7 coisas que o Senhor odeia. E o amor e o ódio, meus queridos, são coisas aprendidas, sabia disso? Ninguém nasce amando ninguém. Ninguém nasce odiando ninguém. A gente aprende. Você aprende a amar os seus pais, são as primeiras pessoas que você tem contato ao nascer, porque você recebe, você aprende.
Ninguém nasce dizendo, eu te amo, mamãe, ali no parto. Eu te amo, papai. Não existe isso. E ninguém nasce, eu odeio esse médico. Por quê? Porque eu jamais vou odiar ou amar alguém que eu não conheço, meus queridos. Sempre eu vou odiar, amar alguém que eu conheço. Se você, por exemplo, né? Muitas vezes você pode dizer, não, eu não odeio. Muitas vezes a gente não está colocando os nomes certos dos sentimentos que a gente tem nutrido no nosso coração. A gente tem minimizado essa atitude que é tão maléfica. Se você odeia alguém que te fez mal, por exemplo, o odiado, ele pode até perceber que você odeia ele em alguns minutos, que você fala, que você se expressa, mas você não. Você vai viver esse ódio todo o tempo, 24 horas, que você vai dormir e acordar pensando naquela pessoa, no que ela fez, no que ela falou, no que ela faz. E se o ódio é algo aprendido, e o amor também, nós precisamos deixar de ficar cuidando. Como deixar de odiar? Existem pessoas que não são fáceis, não é, irmãos? Elas fazem a gente odiá-las facinho. Vamos ser honestos? Vamos ser sinceros? Cabe a nós decidir. Nós vamos morder essa isca ou nós vamos viver pela palavra? Se o ódio é algo aprendido, e se esse sentimento tem, talvez, em algum momento dominado meu coração, como é que eu faço para deixar de odiar essa pessoa? Aprendendo a amar como Deus nos ensina a amar. E segundo, não fica cuidando da vida da pessoa. Você odeia e tudo que ela faz, você fica lá olhando. Aí falou isso, não fez aquilo, vestiu aquilo outro, foi não sei na onde. Aí você viu o que ela disse, você viu que ela... O ódio vai sendo alimentado. Deixa um pouquinho, vai cuidar da sua vida, cuidar dos seus negócios, cuidar dos seus objetivos, voltar a sua atenção para as coisas melhores. Você vai ver que muitas vezes as pessoas que nós amamos também têm o lado ruim, mas a gente não dá atenção, porque a gente valoriza mais o lado bom. E as pessoas que talvez você odeia também têm lado bom, mas você não quer enxergar porque você prefere olhar para o lado ruim. Então, todo mundo tem qualidades e defeitos. Só que muitas vezes nós sabemos, meus irmãos, que vai haver situações que muitas pessoas podem nos deixar com raiva e até com ódio, quando nós vivemos injustiças, quando a gente se coloca no lugar de algumas pessoas, em algumas coisas que algumas pessoas fazem, quando elas são roubadas, quando elas são, por exemplo, enganadas, quando elas são... Existem várias coisas que podem acontecer, que podem nos fazer a odiar. Mas o que nós devemos fazer? Nós vamos permitir que o pecado do ódio, da raiva, ela crie uma raiz da nossa alma, ou nós vamos deixar que Deus dirija a nossa vida e cure a nossa alma? Nós já estamos terminando para você pensar. Alguém disse um dia que pessoas inteligentes podem odiar, mas nunca as pessoas sábias odeiam. E a Bíblia fala que a sabedoria, que o temor ao Senhor é o quê? É o princípio do quê? De toda sabedoria. Vou dar 2 exemplos para você, Martin Luther King e Nelson Mandela. O que esses dois passaram. Você viu algum dia alguma frase de ódio, de incitação de grupos? Pelo contrário. A sabedoria, meus irmãos, ela é muito mais do que inteligência. Por quê? Porque ela acrescenta bondade, ela acrescenta generosidade, ela acrescenta experiência de amor com Deus, acrescenta criatividade, além de tudo, ela busca um bem coletivo. Então, não adianta eu ser o maior inteligente do mundo e eu odiar todas as nossas... Você já viu gente que todo mundo não gosta dele, todo mundo odeia, eles falam, gente, que mundo, essa pessoa tem mania de perseguição. E uma coisa muito importante para nós, o ódio deveria nunca sair da nossa boca. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o ódio não resolve problemas. Sabe o que o ódio faz? Ele apenas agrava e multiplica esse problema. Então, um conselho que eu digo para você, para a gente finalizar nessa noite. Esse assunto é muito amplo, a gente teria que... Eu diria que daria assim, muitas quintas-feiras para a gente falar sobre o ódio.
Mas eu gostaria que você fizesse uma análise. Pede para Deus te ajudar a dar um amor pelas pessoas, inclusive aquele que Ele nos ensina na sua palavra, pelos nossos inimigos. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 a 9, diz assim: sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, agora para nós, na palavra de hoje, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Nós vimos 3 histórias nessa noite. Começaram bem, tinham tudo para viver o melhor, concorda? Tudo. Mas deixaram esse sentimento dominar as suas vidas. E a palavra de Deus diz que nós não fomos criados para sermos dominados. Nós somos criados para dominar sobre todas as coisas. Então, nós não podemos dizer, olha, eu fui dominado, quando eu vi, eu não fiz. Nós podemos, sim, dominar. Como nós podemos, sozinhos? Nunca. Quais são as consequências de quando nós não dominamos o ódio? Tragédias, rebelião, morte, infelicidade. E, acima de todas essas tragédias físicas, humanas, é estar dentro das 7 coisas que Deus abomina. Será que se eu praticar uma dessas 7 coisas que Deus abomina, sem me preocupar, estando dentro de uma igreja, incitando filho contra irmãos, irmãos contra filho, ligando para a casa da irmã, você viu o que ela falou, você viu o que ela... Será que eu não estou me enquadrando nesse que está incitando ódio, a separação, me enquadrando em coisas que Deus odeia? Por isso o ódio é um assunto que nós devemos pensar, sim, meus irmãos, porque o ódio velado, ele é disfarçado de uma falsa religiosidade. E a palavra de Deus nos convida nessa noite a sermos autênticos, sermos verdadeiros e sermos, acima de todas as coisas, dependentes e dominados pelo